Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E volta e meia aqui no canal a gente tá sempre falando de alguma saga, algum quadrinho bizarro que o Batman teve ao longo dos anos. E sim, o Batman já passou por tanta coisa e teve momentos que até acho que ele quer esquecer, que a gente até já perde a conta, até esquece. Afinal, foram muitos anos de acontecimentos bizarros, gadgets furados e informações que nós nunca pedimos. E por isso, no vídeo de hoje, assim como a gente já fez com outros personagens do universo do Batman, a gente vai listar então fatos desconhecidos, que a maioria talvez não saiba, sobre o Batman aqui nesse vídeo. Então bora falar dessa lista depois da abertura. E galera, só antes da gente começar esse vídeo, já vai deixando aí o seu bate-like e também o bate-comentário, que sempre ajuda aqui os nossos vídeos no YouTube. A gente agradece todo mundo aí que sempre faz isso. Valeu! E bom, dado esse recado, bora então começar essa lista de fatos desconhecidos do Batman. Só lembrando que a gente reuniu então aqui fatos relacionados ao Batman Bruce Wayne, e não do seu universo como um todo, tá? É sobre o Batman ali, pessoa e herói, beleza? Bora ver eles então. Número 1, derrotou o Darkseid algumas vezes. O Darkseid é essencialmente aí o maior vilão do universo da DC. É o chefão final. É um deus do mal que pode enfrentar as mais variadas seres poderosos aí do universo da DC. E mesmo o Batman sendo um mero mortal e não tendo nenhum poder, ele superou o vilão em duas ocasiões distintas. Uma das mais conhecidas é durante a mega saga Crise Final, onde enquanto o Darkseid atacava o Batman com sua sanção ômega, o herói atirava também no Darkseid com uma arma matadora de deuses. E com esse tiro, o Batman deixou o Darkseid incapacitado totalmente, o derrotando. Já a segunda vez é também bastante conhecida, a gente já comentou aqui no canal, que foi quando o Batman então vestiu a poderosíssima armadura Hellbat. O Bruce veste esse traje projetado pela Liga da Justiça, dando-lhe imensa força, às custas da sua própria força vital. Ele foi capaz de brigar com o Darkseid por tempo suficiente para completar sua missão, que é de resgatar o seu filho Damian Wayne. E assim, durante esse meio tempo que teve a luta do Batman usando a armadura contra o Darkseid, a gente pôde ver que ele estava levando a melhor. Ou seja, aí derrotou pela segunda vez, o Tirano de Apocalipse. E assim, também dá pra contar uma outra vez que a gente falou aqui na Batcaverna, só que dessa vez ele venceu o Darkseid e foi no papo. Isso rolou no filme Superman Batman Apocalipse, onde ele desarma o Darkseid só no discurso e usa sua inteligência para chantagear o Darkseid e fazê-lo obedecer aos seus comandos. O morcego é brabo. Número 2, já teve um Batman Wolverine. No finalzinho dos anos 90, rolou o tão esperado crossover da Marvel contra a DC nos quadrinhos. Mas na verdade o que a gente sabe é que foi muito mais marketing, Porque a história em si foi bem capenga e o confronto entre os personagens das editoras também foi bem mequetrefe. Porém, na mesma época, esse crossover deu origem a uma outra edição que realmente aí foi bem mais interessante, que foram as edições da Amálgama, que mostravam fusões entre os personagens da Marvel e da DC. Eis que o especial Legends of the Dark Claw apresentou o herói Garra das Trevas, que é uma fusão entre o Batman e o Wolverine. O visual até que ficou legal e mistura bem o que é icônico de cada traje. Esse herói se chama Logan Wayne, que viu seus pais mortos na nova Gotham City, enquanto ainda era criança. E assim como o Wolverine, ele acabou num projeto secreto que o transformou numa arma viva. Além disso, tem o vilão Hiena, que é uma combinação do Coringa com dentes de sabre, e a Pardal, que é a Jubileu de Robin. O Garra das Trevas foi tão popular que ele teve ainda uma outra edição, que aí foi mais baseada na arte do Batman série animada. E ficou bem maneiro. Inclusive, tem a vilã Lady Talia nessa história, que é uma fusão da Lady Lethal e da Talia al Ghul. E o Logan Wayne também tá usando o seu disfarce de Pat Malone, que remete aos disfarces do que os dois heróis costumam usar nas suas histórias. Número 3, já foi Lanterna de várias cores. Mesmo o Batman então sendo meramente um humano, ele já foi tão capaz de empunhar vários tipos de anéis, da tropa dos Lanternas. E não foi só, do anel verde que a gente tá mais acostumado a ver. Foram de várias outras cores. Ele já foi Lanterna Negro quando um corpo do que seria o Bruce Wayne volta à vida pelo vilão Necron. E aí o Batman é transformado em uma criatura parecida com um zumbi. E no final dessa mesma saga, o Deadman presenteou o Batman com um raríssimo anel branco. Mas enquanto o Batman foi capaz de empunhar um anel por um curto período de tempo, esse anel tinha uma própria consciência e considerou que o fardo do anel branco não deveria estar só com o Bruce Wayne. E aí abandonou ele. Outra tropa que quis muito o Batman foi a tropa do Anel Amarelo do Sinestro, quando esse vilão mandou vários desses anéis para conseguir novos membros
para sua tropa. O Anel chegou ao Batman e o transformou seu traje em uma versão de um recruta da tropa Sinestro, mas a força de vontade do morcegão ganhou do Anel, veja só. E claro, teve muitos momentos do Batman usando o Anel dos Lanternas Verdes, não só nos quadrinhos como em animações. Ou seja, dava qualquer motivo aí pro Batman usar qualquer anel aí de uma tropa de lanterna que o morcegão usava. Número 4, seu anime favorito é Sailor Moon? Essa realmente é uma curiosidade bem específica do Batman, mas quem conhece Sailor Moon e o universo ali desse mangá e anime, a gente pode ver que o Batman pode ser sim um grande fã dessa saga. Isso porque teve uma vez que o Batman ele foi disfarçado junto com o Caçador de Marte e os dois estavam no Japão. Só que o Bruce ele não pôde deixar de notar em algo curioso sobre uma identidade secreta, né, que o Caçador de Marte estava usando, resolveu usar ali como disfarce. Na revista JLA número 27, enquanto o Bruce Wayne e o Clark Kent estavam conversando abertamente, o Caçador de Marte se transforma em uma jornalista japonesa chamada Hino Rei. E aí o Bruce fala misteriosamente pro Caçador que usar esse nome pode ser algo muito suspeito. Mas então, por que o Bruce consideraria esse nome, né, Hino Rei, como algo suspeito? Porque esse é um nome igualzinho, né, verdadeira identidade da Sailor Marte, que vem do desenho / mangá Sailor Moon, né? Que é uma franquia muito conhecida, famosíssima aí do mundo dos animes. Ou seja, o Batman é um super fã secreto de Sailor Moon? E o Caçador de Marte assiste esse anime também? Isso nunca é respondido, mas é muita coincidência usarem logo esse nome. E a própria aparência também lembra Sailor Marte. Então, pra mim, isso agora é canônico. Tanto o Batman quanto o Caçador de Marte, eles têm um fã-clube de Sailor Moon, só a gente não sabe. Número 5, o Superman já deixou o Batman em coma. Não é sempre que o preparo aí do Batman funciona. Na revista do Superman Action Comics, número 829, depois que o Darkseid faz uma lavagem cerebral na Lois, e ameaça ainda dizendo que plantou uma bomba na cabeça dela, o Superman é forçado a lutar com esse vilão numa arena, contra o que ele acha que é o Darkseid, porque é aqui que tá a reviravolta. Acontece que a coisa toda é uma ilusão criada pelo vilão Maxwell Lord. O Superman, na verdade, tá atacando o Batman na estação espacial da Liga da Justiça. E o Batman é atingido em cheio por esse ataque furtivo, ele não tava esperando o Superman dar esse ataque. E aí ele não tem tempo de se preparar. E a única defesa que o Batman poderia ter eram os sistemas lá da torre de vigilância. Mas claro que elas nem arranham o Superman, né? E como terminou essa briga, o Superman esculachou o Batman e até usou visão de calor nele. Resultado, o Batman fica em coma e o Super com uma crise existencial por quase ter matado seu melhor amigo. Número 6, já adotou um alien que virou um Robin. E nesse ponto aqui eu tô me referindo como alien à cria do Starro, que é chamada de Jarro. Essa criaturinha pequenina, ela é impossível de se matar e sempre quando você tenta destruir ela, ou seja, você arranca um pedaço desse jarro, ele acaba criando vida, ou seja, ele vai se multiplicando. E não demorou muito pro Batman ter o seu próprio jarro que ele preserva ali, né? E esse alien cresce diferente de qualquer outra versão anterior do Starro, e ele vira uma estrela do mar boazinha que trata o Batman como se fosse seu pai. Até por isso, chega um momento na revista da Liga onde nós vemos que esse jarro sonha em ser algo muito específico, um Robin. Então, tecnicamente aqui o jarro, ele vira um Robin, mas tá dentro do sonho dessa estrelinha do mar. Mas não deixa de ser verdade, né? Nesse sonho o Batman teve um Robin que era um alien. E é tão bizarro e engraçado ver o jarro de roupinha de Robin e derrotando o Exterminador que não tinha como não citar essa passagem aqui. E ao longo desse arco, de fato, o jarro consegue ajudar a Liga e o Batman nas missões. Mas só faltou a roupinha de Robin. Número 7, engravidou a Batgirl. Esse acontecimento aí foi pesado, e a gente também já comentou algumas vezes aqui no canal. Ele rolou na HQ do Batman do Futuro 2.0. É revelado aqui nessa HQ que depois daqueles acontecimentos do filme O Retorno do Coringa, que tá no universo do Batman do Futuro, o Dick Grayson ele retorna pra Gotham, e aí ele retoma também o seu relacionamento com a Bárbara Gordon. Eles até pensam em casamento, mas nesse meio tempo, a Bárbara descobre que ela estava grávida. E mais esse filho não era do Dick Grayson, já que ele não tinha voltado faz pouco tempo, e sim do Bruce Wayne. Tá um passo de virar aqui programa do Ratinho todo mundo sair se batendo. Porque o que aconteceu é que depois, né, que o Dick deixou a Bárbara, teve esse intervalo de tempo aí que ela se aproximou do Bruce, e aí aconteceu o que aconteceu. Isso tudo então enquanto o Dick ainda estava em Bloodhaven. O pior é que depois o Bruce acaba tendo que contar tudo isso pro Dick, que desce a porrada no seu ex-mentor. A amizade entre os dois nunca mais seria a mesma, e a Bárbara acaba depois tragicamente perdendo esse filho. Número 8, quase teve um filme com Godzilla.
Calma, a gente realmente não enlouqueceu, isso quase aconteceu de fato. Batman quase fez um filme onde ele e o Robin teriam então que deter a grande ameaça que sempre assola Tóquio, o Godzilla. Ou para alguns mais chegados, né, Gojira. Só que o Batman em questão seria o Batman do seriado dos anos 60, o inesquecível Adam West. E esse crossover seria um filme intitulado Batman Conhece Godzilla, uma parceria entre os estúdios da Toei do Japão e Greenway, que produzia a série do Batman. E como a gente bem sabe, né, esse filme acabou não saindo. O que a gente tem de provas que esse projeto chegou a ser considerado é que ele teve duas propostas de roteiros, uma feita por um americano e outra de um japonês da própria Toei. Mas assim, ambas as versões do Batman e Robin iam para Tóquio e por alguma maquinação de um vilão lá inventado pro filme, eles teriam que tentar acalmar a ameaça do Godzilla, que em determinado momento ia aparecer para lutar contra o Batman e Robin. Essa ideia é tão gloriosa que teve um projeto de fãs que transformou esses roteiros em um quadrinho, e a gente até chegou a comentar mais sobre esse projeto aqui no canal. Número 9, teve os crossovers mais inusitados. O Cruzado Encapuzado é um dos personagens mais interessantes aí para se fazer crossover, seja pela fama que ele já traz pro projeto, ou pela própria personalidade dele, né, de ser um cara mais das trevas, serião. Mas eu quis trazer aqui nesse ponto alguns dos crossovers mais estranhos aí que chegaram a acontecer com o Batman. E estranhamente eles casavam perfeitamente com o Batman, sabe? Muitos deles são muito bons. Tem alguns meio previsíveis, como o dele com o Juiz Dredd, Capitão América e Spawn. E outros famosíssimos, como o dele com o Homem-Aranha. Contudo, tem os mais bizarros, como com as Tartarugas Ninjas e os monstros da franquia Alien e Predador. Sem contar também nas animações, como os filmes de animação que o Batman teve junto com as Tartarugas Ninjas, de novo, e também com a galera do Scooby-Doo, que por sinal são muito bons. Mas teve um que eu acho que foi o mais inusitado e assim, disparado pra mim é o melhor, que foi o crossover do Batman com o Hortelino lá dos Looney Tunes. Essa genial história do Tom King fazia parte de um crossover entre esses dois universos. E nessa história do Batman com o Hortelino, nós temos uma narrativa no ar de investigação com o Hortelino investigando o morcegão. E eles são envolvidos numa trama muito bem feita. Essa história é boa demais. Número 10, o prato favorito do Batman. Sim, embora o Batman pareça então ter essa fama de durão, aí é o cara que se importa só em combater os criminosos, a gente sabe que ele tem os seus gostos, as suas preferências. Afinal, a gente já viu que ele é fã de Sailor Moon. E inclusive, ele tem o seu prato de comida favorito. Esse fato curioso apareceu na edição 701 da revista do Morcegão, durante o arco do Descanso em Paz. Depois de uma grande batalha, o Alfred chega todo solícito e diz ao Bruce que ele fez o seu prato favorito, sopa de mulligatawny. Ok, eu não vou fingir aqui que eu conheci esse prato, que realmente é algo bem exótico dessa região. Esse tipo de sopa é bastante famosa na Índia. E também é bastante apimentada, vai uma galinha ali, vai umas especiarias. E não é de surpreender que o Bruce conheça vários tipos diferentes de comida, né? Já que ele percorreu o mundo e conhece várias culturas. Mas parece então que foi a sopa de mulligatawny que virou sua refeição favorita. Número 11 já derrotou toda a Liga da Justiça. Quando a gente fala do Batman derrotando a Liga da Justiça, muita gente já liga essa informação direto com a saga lá da Torre de Babel. Afinal, é nessa saga onde os famosos planos de contingência do Batman contra seus maiores aliados são postos em prática. Mas no caso, não por ele, e sim pelo Ra's al Ghul e a sua Liga das Sombras. Um a um, os aliados do Batman vão caindo. Tudo isso graças ao plano que o morcegão tinha preparado. Mas assim, como nessa saga aí o Batman só indiretamente derrotou a Liga, né? Porque não foi ele diretamente, mas só os planos. Tem outro momento do Bruce derrotando a Liga da Justiça e dessa vez foi diretamente porque ele foi utilizando vários protocolos que ele tinha. Essa grande luta aconteceu no comecinho do arco fim de jogo, quando o Coringa conseguiu, não sei como, infectar os membros da Liga com seus químicos e fez eles atacarem o Batman. Assim, o Bruce vai ativando seus planos em cada um dos membros da Liga, enquanto usa essa mega armadura que continha cada um dos itens para derrotar os outros heróis. É um pouco roubado assim o Batman ir utilizando assim e cada herói vir atacando de uma vez só? É, mas é assim que os quadrinhos funcionam. Ele vai usando vários itens para derrotar então a Mulher Maravilha, o Flash e o Aquaman, até que chega na hora de derrotar o Superman. E rapaz, o Bruce chega até a usar a energia solar vermelha de dentro desse traje, mas no final ele recorre a um composto tipo um chiclete de kryptonita que ele guardava dentro da boca. E aí ele gospe na cara do Super, o derrotando. E essa passagem, então, do Batman enfrentando toda a Liga da Justiça e derrotando ela, foi muito famosa na época e muita gente repercutiu. Principalmente pela armadura badass que ele usa. Número 12, Batman não criou o Batarangue.
É, você ouviu isso certo. O grande gadget característico aí do Batman, que é quase um símbolo dele, não foi bem uma invenção do morcegão. Alguém, na verdade, inspirou o Batman a fazer esse batarangue. Essa arma foi usada pela primeira vez 2 edições depois da estreia do Batman em 1939, na história Batman vs Vampiro. E com o tempo essa arma foi sendo cada vez mais usada e ganhando várias adaptações e versões. Mas foi em 1957, numa história chamada Os 100 Batarangues do Batman, que foi revelada então a origem dessa arma icônica do Batman. São em poucos quadros, mas nessa edição é mostrado então um primeiro batarangue, que foi na verdade um presente para o Batman. E quem é que criou esse gadget? Foi o grande artista de circo australiano chamado Lee Collins, que usava esses bumerangues, e aí o Batman teve a sua grande ideia genial. E galera, esse foi então o último fato desconhecido que a gente separou no vídeo de hoje. E agora eu quero saber de vocês aí, qual fato desconhecido que talvez vocês conheçam, não apareceu nesse top, coloca aqui nos comentários. E já sabe também, né galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 projetos de financiamento coletivo, aqui no Clube de Canais do YouTube e no Padrim. Tem várias recompensas incríveis e tem o link dos 2 projetos na descrição. Até a próxima, gente. Tchau, tchau!